Dando continuidade, então, ao tema de hoje, que é a sentença, vamos estudar a classificação dessa espécie de ato jurisdicional. Bom, de acordo com os efeitos preponderantes, as sentenças podem ser declaratórias, que são aquelas que apenas reconhecem uma determinada situação jurídica. Por exemplo, então, a sentença absolutória é uma sentença declaratória, uma vez que ela declara o estado de inocência do acusado. Também as sentenças que reconhecem a extinção da punibilidade são sentenças de natureza declaratória. Passando, então, à segunda espécie de sentença, são as sentenças condenatórias, aquelas que reconhecem a procedência da pretensão punitiva estatal, aplicando, portanto, a respectiva pena ao réu. E ainda, temos também as sentenças constitutivas, que reconhecem um novo estado jurídico, uma nova situação jurídica. Como, por exemplo, podemos mencionar as sentenças proferidas em âmbito de habeas corpus que reconhecem o trancamento do inquérito policial. Vejam que aqui nós temos a constituição de uma nova situação jurídica. Ressaltando que sentenças constitutivas são um pouco raras no âmbito do processo penal. Ademais, nós temos as sentenças mandamentais, que são aquelas que contêm uma ordem que deve ser imediatamente cumprida sob pena de desobediência. Então, por exemplo, a sentença proferida também em sede de habeas corpus que determina a soltura do acusado, né? Ou seja, há um alvará de soltura. Veja que é uma sentença de caráter mandamental, uma vez que há uma ordem, a ordem de soltura, que deve ser imediatamente cumprida sob pena de desobediência daqueles que estão responsáveis pelo cumprimento da ordem. E, por fim, nós temos as sentenças executivas, que já em seu próprio conteúdo, elas já possuem em si um caráter decisório, um caráter executivo propriamente considerado, como, por exemplo, uma sentença que determina o sequestro de bens de acusado. A sentença em si já possui um caráter executivo, um caráter executório. Veja que, ao contrário das sentenças mandamentais, não há uma ordem a ser imediatamente cumprida, uma vez que a sentença em si já possui essa força executiva sem necessidade de que seja determinada uma ordem a que alguém dê cumprimento àquela decisão. Perfeito? Então, essa é a primeira espécie de classificação. E dando sequência aqui a alguns termos bastante conhecidos em sede doutrinária, costumam cair bastante em prova, nós temos as sentenças suicidas, que são aquelas sentenças que contêm uma contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação. Então, por exemplo, o juiz lá na fundamentação, ele tece toda a sua linha de raciocínio no sentido de que o réu, ele é culpado, né? Ele deve ser condenado pelo crime que lhe é imputado. No entanto, lá na parte dispositiva, ele absolve o réu. Vejam que há uma contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação. Por isso que nós falamos em sentença suicida. Nesses casos, a sentença será considerada nula, sem prejuízo de eventual interposição de embargos de declaração, caso estejamos diante de alguma das hipóteses legais. Além disso, temos as chamadas sentenças vazias, que são aquelas sentenças que carecem de fundamentação. Sentenças, então, cuja fundamentação é incompleta, insuficiente e que, portanto, serão passíveis também de anulação. E, além disso, temos as chamadas sentenças autofágicas, que são aquelas que reconhecem a imputação, então, reconhecem a tipicidade, reconhecem que está-se diante de um ato ilegal, de um ato típico ilegal, porém, declara-se extinta a punibilidade. Então, as sentenças autofágicas são aquelas que reconhecem a imputação, mas que declaram extinta a punibilidade. Também temos, a depender do órgão prolator da sentença, a sentença subjetivamente simples, que é aquela proferida pelo juiz singular, sentença subjetivamente plurima, que são aquelas proferidas por um órgão colegiado homogêneo, por exemplo, os tribunais de justiça, e temos a sentença subjetivamente complexa,
são aquelas proferidas por órgãos colegiados heterogêneos, cujo exemplo principal é o júri. E por fim, pessoal, temos as chamadas sentenças brancas, que são aquelas nas quais o juiz remete ao Tribunal Superior, ao Tribunal de Segunda Instância, a decisão de um ponto controvertido de direito internacional. Então, supondo que diante da análise do caso concreto, o juiz se depare com um ponto, uma questão controvertida, complexa de direito internacional, ele profere uma decisão remetendo o processo ao tribunal para que o tribunal analise essa questão controvertida. Então, nesse caso, estaremos diante de uma sentença branca. No entanto, no nosso ordenamento jurídico, tais sentenças não existem, uma vez que elas acabariam por ferir o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, né? Ou seja, o princípio segundo o qual o juiz ele não pode se declinar de decidir, ainda que haja dúvida, ainda que ele não tenha certeza a respeito da controvérsia por ele analisada. Mas, em todo caso, é importante que vocês conheçam a classificação trazida pela doutrina processual penal. E, por fim, eu trouxe aqui o tema relativo à natureza da sentença concessiva do perdão judicial, que é um tema bastante controvertido. Hoje já está mais pacífica essa questão, mas ainda assim gera discussões em sede doutrinária, inclusive em sede jurisprudencial também. Afinal, qual seria a natureza da sentença que concede o perdão judicial? E determinar essa natureza é importante, uma vez que, a depender do nosso entendimento, isso irá repercutir diretamente nos efeitos que irão advir dessa sentença concessiva de perdão judicial. Se serão gerados efeitos penais primários, efeitos penais secundários ou não, ou então se haverá apenas efeitos cíveis ou ainda qualquer tipo de efeito. Então vejamos quais são os entendimentos principais no que diz respeito à natureza da sentença concessiva de perdão judicial. Para uma primeira corrente, seria então uma decisão declaratória, mas capaz ainda de gerar alguns efeitos secundários de caráter penal, como, por exemplo, o lançamento do nome do réu no rol dos culpados e possibilidade de gerar maus antecedentes. Então, para essa corrente, embora se reconheça o caráter declaratório dessa decisão, e que, portanto, a priori não seria passível de surtir efeitos nem mesmo secundários, essa corrente entende que não. A natureza de fato é declaratória, mas, tratando-se de uma sentença de caráter peculiar, ela é capaz sim de gerar alguns efeitos secundários. E aí, como exemplo, eu lhes mencionei o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, possibilidade de gerar maus antecedentes e assim por diante. Já para uma segunda corrente, seria uma decisão de caráter condenatório e, portanto, todos aqueles efeitos que nós estudaremos também na aula de hoje, relativos à condenação, todos os efeitos secundários da condenação serão perfeitamente emanados de uma sentença concessiva de perdão judicial, uma vez que na realidade se trata de uma decisão condenatória. E por fim, há uma terceira corrente, que é a corrente que predomina, que inclusive é entendimento sumulado do STJ nesse sentido, a súmula de número 18, no sentido de que a sentença concessiva de perdão judicial é uma decisão declaratória de extinção da punibilidade e que, portanto, não pode acarretar qualquer ônus para o réu. Portanto, são essas as três principais correntes a respeito do tema, ressaltando que prevalece essa última corrente no sentido de que se trata de uma decisão declaratória que, portanto, não pode gerar nenhum ônus para o réu. Perfeito? É isso então, na próxima aula a gente continua.